Eram cerca de 6 da manhã quando abri a porta da minha casa solitária nas montanhas Adirondack e respirei o ar fresco da floresta que cheirava a pinheiros e ao orvalho da manhã. Eu, Daniel Brody, um ex-jornalista que virou novo escritor, ainda não estava totalmente acordado. Eu tinha acabado de sair com minha camisa de flanela surrada e botas, bocejando e sonhando com um café forte que me ajudaria a acordar e começar mais um dia de meu isolamento autoimposto no meio da natureza. E naquele momento congelei como se tivesse sido eletrocutado, porque a poucos passos de mim estava um enorme urso preto. Sua presença parecia preencher todo o espaço ao meu redor, fazendo o ar parecer pesado e parado. O animal não se mexeu, não rosnou, não mostrou sinais de agressão, apenas ficou ali parado na minha varanda, respirando pesadamente, tremendo todo, o pelo emaranhado em alguns lugares e molhado, como se tivesse acabado de sair de um rio agitado ou de uma batalha feroz com um inimigo desconhecido. O que mais me impressionou foram os olhos do urso, olhos escuros, úmidos, quase humanos, e parecia que eles estavam realmente chorando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto como uma torneira quebrada. Eu nunca tinha visto um animal selvagem chorar de verdade em minha vida, e a visão foi direto ao meu coração, fazendo-me esquecer todo o medo dessa criatura poderosa que poderia ter esmagado meu crânio com um único golpe de sua pata. E só então percebi que o urso segurava na boca um filhote pequeno e sem vida, as pernas penduradas frouxamente, a cabeça inclinada para o lado e sem sinais de vida, como uma boneca de pano deixada cair por uma criança descuidada. Naquele momento percebi que não era apenas um urso, mas uma mãe com um bebê moribundo. Tive vontade de bater a porta e pegar o velho rifle pendurado na parede da cozinha, a reação natural de quem encontra um animal selvagem na porta de casa. Mas algo em seu comportamento, naquele desespero silencioso e maternal, me impediu. Isso me fez sentir que isso não era uma ameaça, mas uma mãe à beira de uma tragédia profunda demais para eu nomear. Meu coração batia tão forte que parecia que iria estourar minhas costelas, e recuei lentamente, sem tirar os olhos do urso. Para meu horror, ela me seguiu com alguns passos cautelosos e depois, com uma gentileza quase humana, colocou seu bebê diretamente no chão de madeira da minha varanda. Depois ela voltou, sentou-se nas patas traseiras e me encarou sem piscar, como se esperasse algo que eu ainda não conseguia entender. Contra todos os instintos de sobrevivência, contra todas as histórias que já ouvi sobre ataques de ursos, contra todos os avisos dos guardas do parque, caí de joelhos diante do filhote imóvel. Ele parecia tão pequeno, não maior que um cocker spaniel de tamanho médio traço com costelas salientes e sangue seco em uma das orelhas. E justamente quando eu estava quase certo de que ele estava morto, seu peito se moveu, apenas uma pequena contração, tão pequena que eu poderia ter perdido se não tivesse olhado tão de perto. Olhei para a mãe ursa, que ainda me encarava com um olhar estranho e deliberado de esperança, e as palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu tivesse tempo de pensar. Vou tentar, ok? Vou tentar ajudá-lo. O urso não se moveu, como se entendesse cada palavra que eu disse. Meu coração ameaçou explodir enquanto eu cuidadosamente envolvia o filhote trêmulo em minha camisa de flanela e caminhava lentamente, sem qualquer movimento brusco, para dentro de casa. Eu esperava um rosnado ou um ataque a qualquer momento, mas o urso apenas ficou ali sentado, em silêncio, como se ela soubesse de algo que eu não peguei o que pudesse ajudar: toalhas, uma almofada térmica, garrafas de água. Agi mais por instinto do que por conhecimento. Fiquei olhando pela janela onde a ursa ainda estava sentada, uma sombra imóvel, com os olhos fixos na minha casa. O filhote estava frio ao toque, mole, mas não completamente desaparecido, e eu fiquei no meio da minha sala segurando aquela criatura minúscula, quase sem vida, e pensei: que diabos devo fazer agora? E naquele momento percebi que não se tratava apenas de um estranho encontro com um animal selvagem, nem apenas de uma estranha reviravolta do destino, era algo mais, algo que me escolhera apesar de todas as leis da natureza e do bom senso. Eu não estava pronto para essa responsabilidade, de jeito nenhum, mas a mãe ursa parecia estar. Ela decidiu confiar em mim. E ela ficou, esperando calmamente na beira da minha propriedade, vigiando minha casa o dia todo enquanto eu tentava salvar seu filhote, que parecia se recusar a deixar este mundo sem lutar. O filhote estava deitado no meu sofá entre as toalhas, imóvel e com frio.
Agachei-me e pressionei suavemente 2 dedos contra suas pequenas costelas, sentindo o pulso ou qualquer sinal de respiração. Não sentindo nada, prendi a respiração e me inclinei perto o suficiente para sentir o cheiro terroso da floresta de seu pelo molhado misturado com o cheiro metálico de sangue. E naquele momento eu senti, a leve subida e descida de seu peito, uma respiração fraca, mas real, que me fez exalar de alívio. Você está vivo, pequenino. Você ainda está aqui conosco. Enrolei o pequeno mais apertado na minha camisa de flanela e corri para a sala dos fundos, onde encontrei um velho aquecedor. Liguei-o, coloquei-o na potência máxima e coloquei todas as coisas macias que encontrei, cobertores, toalhas, travesseiros, e construí uma espécie de ninho quente para meu pequeno paciente. Sua respiração era superficial, seu peito mal se movia e uma de suas patas traseiras parecia estranhamente rígida, como se estivesse quebrada ou paralisada. O sangue secou e formou uma crosta escura ao redor de uma orelha, e ficou claro que não era apenas exaustão ou fraqueza, algo sério havia acontecido com ele. Ouvi um som de arranhão lá fora e, quando olhei pela janela, vi que a mãe ursa ainda estava lá, sentada como uma estátua antiga, observando pacientemente a casa onde seu bebê estava deitado. Peguei meu telefone e liguei para a doutora. Helena Freitas, a veterinária mais próxima que eu conhecia, embora ela geralmente lide com animais de fazenda. Helena, sou eu, Daniel. Tenho um filhote de urso em minha casa. Ele está ferido, gravemente. A mãe o trouxe para mim e o abandonou na minha varanda. Ela ainda está aqui, esperando lá fora. Houve uma longa pausa cheia de dúvidas antes de Helena finalmente dizer: Daniel, você tem certeza de que não bebeu? Não, droga, estou falando sério e não tenho tempo para explicar. O que devo fazer para mantê-lo vivo? Depois de outra pausa, ela suspirou e começou a me dar instruções claras. Aqueça-o. Verifique se há algum sangramento aberto. Não dê comida sólida ainda, apenas líquidos. Você pode fazer uma mistura de mel e água morna e dar gota a gota. Vou ligar para Silvia Andrade, ela trabalhava em um centro de reabilitação de animais selvagens. Fique ligado, estaremos lá em breve. Desliguei e fui até a cozinha, onde encontrei uma velha garrafa de mel cru. Misturei com água morna e, usando uma seringa de alinhavo, o mais próximo de uma pipeta, abri cuidadosamente a boca do filhote e deixei escorrer algumas gotas do líquido. A princípio não houve reação, mas depois de algumas tentativas sua língua minúscula se moveu levemente e senti uma ponta de esperança. É isso, vamos lutador, fique comigo. Fiquei sentado ao lado dele por provavelmente mais de uma hora, conversando, cantarolando, às vezes xingando baixinho em meu desamparo, enquanto a mãe ursa permanecia muito quieta lá fora. Abri a porta só um pouquinho e ela ergueu a cabeça, olhou-me nos olhos e abaixou-a novamente. Este simples movimento falou de algo tão inesperado. Acredite, ainda me lembro e me pergunto como um animal selvagem conseguiu superar o medo de um humano. Por volta do meio-dia, o filhote mexeu a pata pela primeira vez, só um pouco, lentamente, como se verificasse se os músculos ainda funcionavam. Eu ri alto de alívio e nem percebi as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você não vai morrer hoje, pequenino, não sob minha supervisão, sussurrei, olhando para o filhote, embora no fundo estivesse em pânico, sabendo muito bem que era apenas um escritor com um punhado de toalhas e um aquecedor tentando salvar um animal selvagem sobre o qual nada sabia. No meio do dia, minha sala parecia um hospital de animais malucos, cobertores estavam espalhados por toda parte, toalhas empilhadas, o aquecedor estava no máximo e o filhote de urso estava deitado bem na frente dele, embrulhado como um bebê recém-nascido com uma patinha para fora.
O ferimento em sua pata começou a sangrar novamente e, quando olhei mais de perto, parecia um ferimento de mordida, inchado, vermelho e claramente infectado, o que poderia matá-lo mais rápido do que por frio ou exaustão. Peguei um pouco de água oxigenada, do tipo que normalmente uso para tratar corteza em mim mesmo traço, molhei um pano com ele e pressionei suavemente sobre a ferida. O filhote estremeceu e, estranhamente, fiquei feliz com isso, a dor significava que ele ainda estava lutando, seu sistema nervoso ainda estava funcionando. Houve um rosnado baixo lá fora, e olhei pela janela novamente, a mãe ursa não tinha se movido nem um centímetro, ela ainda estava sentada lá, seu corpo enorme completamente imóvel, mas seus olhos seguiam cada movimento, cada sombra na minha casa. Abri uma fresta da porta e disse baixinho, ele ainda está conosco, por pouco, mas está aguentando. Claro, ela não respondeu, não rosnou, ela apenas respirou fundo, como se entendesse o significado das minhas palavras. Voltei para casa e sentei no chão ao lado do filhote. Dei-lhe mais água com mel e desta vez ele estalou a língua com mais clareza e tentou lamber o líquido doce, um pequeno mas claro sinal de progresso. Meu telefone tocou, era Helena novamente. Silvia Andrade disse que você está louco, disse ela, mas ela vai ver você com remédios. Ela estará com você em algumas horas. Graças a Deus. A pata dele está sangrando, parece uma mordida, e acho que ele está com febre, eu disse a ela rapidamente. Mantenha-o aquecido, não faça movimentos bruscos, continue dando-lhe líquidos e, pelo amor de Deus, não abra a porta. Essa mãe ursa não vai ficar quieta para sempre, Helena me avisou, e eu sabia que ela estava certa. Foi um milagre que a mãe ursa não tivesse derrubado as paredes da minha casa procurando por seu bebê, mas por algum motivo ela confiou em mim. E esse fato me deixou ainda mais nervoso. Uma hora se passou, depois outra. O filhote começou a se mover, tentando se virar, e eu sussurrei baixinho para ele. Calma, amigo, ainda não, apenas descanse. Então ele fez um barulho estranho, nem um rosnado, nem um gemido, algo intermediário, como um brinquedo quebrado voltando lentamente à vida. Limpei cuidadosamente sua pata novamente, o sangramento havia parado, o ferimento ainda estava vermelho e inchado, mas não parecia mais tão perigoso e eu poderia trabalhar com isso. Lá fora, a mãe ursa mostrou sinais de preocupação pela primeira vez, ela andou para frente e para trás alguns passos como se não conseguisse decidir se ia ficar ou ir, e então sentou-se novamente em seu antigo lugar. Acendi o fogão a lenha para deixar a casa ainda mais quente, mesmo já estando abafada para mim, mas o filhote precisava mais do calor do que eu do ar fresco. Ao anoitecer, as sombras mudaram e então um pequeno milagre aconteceu. O filhote abriu um olho, apenas um, e olhou diretamente para mim. Não havia selvageria naquele olhar, sem medo, apenas uma consciência, como se ele me visse e de alguma forma entendesse quem eu era. Você não está mais sozinho, pequenino, sussurrei, sentindo um calor estranho dentro de mim que não tinha nada a ver com o aquecedor. Ele piscou e voltou a dormir, mas pela primeira vez naquele dia senti que ele poderia realmente fazer isso, não uma garantia, não uma promessa, mas uma chance que eu não tive naquela manhã. Quando Helena e Silvia Andrade, a especialista em vida selvagem, finalmente chegaram, o sol já havia se posto. A mãe ursa recuou para as sombras da floresta, mas não saiu, ela ainda observava a casa de uma distância segura. Oh meu Deus, isso não foi uma piada, Helena respirou quando viu o filhote, e Silvia Andrade imediatamente começou a trabalhar, examinando o pequeno com um olhar profissional. Esta é uma mordida de um homem adulto, disse ela após um exame cuidadoso. Às vezes, os ursos machos matam outros filhotes para fazer a fêmea voltar ao cio. Este pequenino teve sorte de sua mãe ter conseguido resgatá-lo e trazê-lo até você. É incrível que ela tenha escolhido um humano. Talvez ela estivesse observando você antes de fazer um movimento tão desesperado. Esse pensamento me fez estremecer, o pensamento de que um animal selvagem poderia ter me observado e julgado antes de me confiar o que havia de mais precioso. Silvia Andrade e Helena passaram várias horas tratando as feridas, administrando antibióticos e restaurando os fluidos do pequeno corpo.
Quando eles saíram, o filhote respirava de maneira mais uniforme e sua pata estava enfaixada profissionalmente. Vamos deixar alguns remédios e instruções, Silvia Andrade disse enquanto reunia suas coisas. Mas assim que ele melhorar, você terá que devolvê-lo à natureza. Ele não pode ficar com você para sempre, Daniel. Assenti, embora no fundo eu já sentisse o quanto estava apegado a essa criaturinha que lutou pela vida diante dos meus olhos. Nas 2 semanas seguintes, o filhote se recuperou com surpreendente rapidez. Suas feridas sararam, seu apetite voltou e ele começou a explorar com curiosidade o mundo ao seu redor, explorando minha casa com confiança cada vez maior. Chamei-o de Léo, simplesmente porque parecia certo, embora soubesse que não deveria nomear um animal selvagem, que não deveria me apegar a alguém que logo teria que voltar para onde pertencia. A mãe ursa voltava todos os dias, às vezes chegando mais perto de casa, mas principalmente ficando à distância, sempre alerta, sempre em guarda. Coloquei comida na frente dela, que ela às vezes aceitava e às vezes ignorava, como se não quisesse contar com a ajuda humana mais do que o absolutamente necessário. Um dia, enquanto Léo circulava pela casa com confiança, brincando e até tentando subir nos móveis, recebi a visita surpresa da deputada Clara Nogueira. Daniel, ouvi dizer que você tem um filhote de urso com você e que a mãe dele fixou residência em sua propriedade, disse ela, indo direto ao ponto enquanto estava no local onde a mãe ursa estava 2 semanas antes com seu filhote na boca. Eu não estava tentando negar o óbvio. Contei a ela toda a história. Ela ouviu com os braços cruzados, o rosto ilegível. Quando terminei, ela apenas disse: "Você tem muita sorte de ninguém ter se machucado." Mas isso é um problema, Daniel. O controle de animais já sabe. Eles querem vir em 3 dias para pegar o filhote, e talvez realocar a mãe também. Posso atrasá-los um pouco, mas a decisão é sua, você tem que fazer alguma coisa. Não consegui dormir naquela noite. Observei Léo se enrolar em seu ninho de cobertores, tão quente, tão seguro, e tão completamente errado para um animal selvagem. Eu sabia que não poderia mantê-lo aqui para sempre, que não poderia tratá-lo como um animal de estimação, que eu não poderia tirar sua chance de ser o que ele nasceu para ser, um urso livre na floresta de Adirondacks. E, ao mesmo tempo, a ideia de deixá-lo ir doía como um inferno, como arrancar um pedaço de mim mesmo. De manhã tomei minha decisão. Eu não queria esperar que as autoridades da vida selvagem aparecessem. Eu não queria esperar até que a mãe ursa tivesse coragem de pegá-lo. Coloquei Léo cuidadosamente em um grande recipiente forrado com seus cobertores familiares. Acrescentei seu brinquedo favorito, uma velha bola de tênis, e embalei um pouco de comida para viajar. Então entrei no carro e entrei na floresta até um lugar que pensei que poderia ser perto da toca da mãe ursa. Dirigi lentamente pelos caminhos da floresta, observando atentamente qualquer sinal de atividade de ursos, até chegar a uma pequena clareira cercada por grossos abetos. Parei o carro e saí. Abri a lata de lixo e Léo semicerrou os olhos sob a luz forte e cheirou os cheiros familiares da floresta. Esta é a sua verdadeira casa, pequena, eu disse, sentindo um nó na garganta. Dei um passo para trás para dar espaço para ele sair e olhar em volta por conta própria. Ele deu alguns passos hesitantes, depois parou e olhou para mim como se perguntasse o que estava acontecendo, por que estávamos aqui. E então nós dois ouvimos galhos quebrando, a mãe ursa estava nos observando da beira da clareira. Ela parecia cautelosa, mas não zangada. Nossos olhos se encontraram e nos dela vi novamente aquela estranha atenção que vira no primeiro dia. Lentamente, recuei ainda mais para mostrar a ela que não queria fazer mal a ela, que estava libertando seu filhote e devolvendo-o ao mundo de onde ele veio.
Léo congelou e olhou entre mim e sua mãe como se estivesse dividido entre dois mundos, entre confiança e instinto, entre o calor humano e o chamado da natureza. A mãe ursa fez um pequeno barulho, uma mistura de rosnado e ronronar, e o filhote se virou para ela. Ele deu alguns passos hesitantes. Parou. Depois mais alguns. Meu coração ameaçou quebrar enquanto eu observava a distância entre eles diminuir, o amor de uma mãe unindo duas criaturas antes separadas pela crueldade e pelo acaso. Quando eles estavam quase nariz com nariz, Léo de repente se virou e correu rapidamente de volta para mim, pressionando seu rostinho em meus joelhos, como se quisesse se despedir, ou talvez me agradecer, nunca saberei ao certo. Ajoelhei-me e me permiti apenas acariciar seu pelo macio mais uma vez, sussurrando para ele palavras que ele não conseguia entender, mas talvez sentisse: vá viver sua vida, pequeno corajoso. Você vai conseguir. Então eu gentilmente dei-lhe um empurrãozinho em direção à sua mãe, e desta vez ele não hesitou, com pequenos pulos ele a alcançou, e ela o cheirou cuidadosamente de cima a baixo, como se quisesse ter certeza de que ele estava realmente bem, que era realmente o kit dela, vivo e seguro. E então aconteceu algo que eu não esperava, a mãe ursa levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. E para minha surpresa, ela assentiu levemente antes de se virar e caminhar lentamente para a floresta, com seu filhote na liderança, que apenas olhou para trás uma vez antes de desaparecer para sempre entre as árvores. Fiquei na clareira por um longo tempo, sentindo uma estranha mistura de tristeza e paz, de perda e acerto, como se estivesse completando o capítulo final de um livro que nunca planejei escrever, mas que me mudou para sempre. Voltei para minha casa vazia, que agora parecia muito silenciosa, muito espaçosa, sem o pequeno redemoinho marrom que virava tudo de cabeça para baixo. Juntei os cobertores, os brinquedos, as tigelas, todos os vestígios da estadia de Léo, e coloquei-os numa caixa, que levei até o sótão, sabendo muito bem que não precisaria mais deles, mas também incapaz de me separar deles. Meses se passaram. Voltei à minha vida normal, escrevi meu livro, caminhei pela floresta e aproveitei o silêncio. Mas às vezes, especialmente ao entardecer, eu saía para a varanda com uma xícara de chá e olhava para a orla da floresta, sabendo que em algum lugar lá fora, nas árvores, vivia um filhote de urso que uma vez dormiu no meu sofá e bebeu mel da minha mão. E então, numa manhã de outono, saí pela porta e vi um pequeno presente na varanda, um punhado de frutas silvestres maduras, cuidadosamente colocadas em uma pequena pilha, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de coletá-las. Não havia ninguém por perto, mas eu sabia quem fez isso. Sorri e olhei para a floresta, onde pensei ter visto uma sombra bruxuleante, talvez fosse apenas um jogo de luz, ou talvez fosse a mãe e seus filhotes que um dia fizeram parte da minha vida, mostrando-me que estavam bem, que se lembravam. Desde então, a cada outono, à medida que as folhas começam a mudar, encontro pequenos presentes na minha varanda, frutas vermelhas, pinhas, uma vez até uma linda pedra, como se alguém ainda estivesse tentando dizer: ainda estamos aqui. Lembramos. Estamos gratos. E isso me lembra que os encontros mais importantes de nossas vidas às vezes acontecem sem aviso prévio e que as conexões mais profundas surgem nos momentos em que menos esperamos. Agora que estou escrevendo meu livro, muitas vezes penso na mãe ursa que me confiou o que tinha de mais valioso, e no filhote que me ensinou que amar significa ser capaz de deixar ir. Num mundo onde a linha entre o selvagem e o domesticado parece tão clara, eles lembraram-me que a compaixão não conhece fronteiras, e que a confiança pode nascer nos lugares mais inesperados para superar o medo e o preconceito. E quando os visitantes me perguntam sobre a pequena estatueta de urso de madeira na minha estante, sorrio e digo que é apenas uma lembrança dos Adirondacks. Mas para mim é mais, uma lembrança das poucas semanas em que a minha casa se tornou um refúgio para uma criatura selvagem e eu me tornei, mesmo que por um curto período de tempo, o guardião de uma vida que nunca fui suposto manter, apenas proteger. Antes de devolvê-la ao seu legítimo dono, a floresta sem fim e a mãe que nunca parou de esperar.